Olá, estudantes da segunda série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete, Kelvin. Oi, Kelvin, tudo bem? E a gente está aqui para falar de um assunto bem legal, que são os esportes adaptados, basquetebol em cadeira de rodas. Olha que legal e olha que bonita essa imagem, que resume bem o que é esse basquetebol em cadeira de rodas, né? Essa união, essa energia boa que traz esse esporte paralímpico. Qual que é o objetivo da nossa aula, então? Analisar as possibilidades e as limitações das pessoas deficientes no processo de inclusão social e também no esporte. A gente pensando um pouquinho sobre inclusão social e pensando em basquetebol, eu trouxe essa imagem desse ícone, desse atleta, né, que é querido por muitas crianças, muitos adultos também, né, que é o LeBron James. Ele é um cara muito envolvido nessas questões, né, sociais. Então, ali até numa imagem bem característica, né, de uma luta que ele fez em prol de uma causa. Então, é um atleta muito conhecido, um atleta americano muito conhecido por todos aí que gostam do basquetebol. E vamos às nossas perguntas para que a gente possa refletir e tentar solucionar durante a nossa aula. Você consegue diferenciar as regras de basquetebol e do basquetebol em cadeira de rodas? Existem movimentos corporais diferentes entre o basquetebol convencional e o basquetebol em cadeira de rodas? Então vamos lá. Primeiramente vou consertar aqui, né? Diferenciar. Então vamos pensar. Você consegue diferenciar as regras do basquetebol tradicional com o basquetebol de cadeira de rodas? Algumas coisas já vêm na cabeça de vocês, eu tenho certeza absoluta. E existem movimentos corporais que são diferentes entre eles? Vamos ver isso aí. O que é o basquetebol? Basquetebol tradicional. É um dos esportes mais praticados no mundo. É uma modalidade com grande destaque social. Então, quando a gente pensa em basquetebol, a gente logo pensa nisso aqui, ó. Uma tabela, né? Um aro, uma cesta, a redinha e a bola ali, que o objetivo é com que essa bola entre, né, dentro do aro. E o basquetebol em cadeira de rodas? Vamos falar um pouquinho sobre o basquetebol em cadeira de rodas. Então, quais são os benefícios dessa prática? O dinamismo, a cooperação, a estratégia, a alegria, a motivação e as capacidades e habilidades motoras. Então, a gente tem muitos benefícios para os atletas que participam dessa modalidade. E o que possibilita a prática? Então, quando eu realizo essa atividade, o que me possibilita? Antes de continuar, eu quero perguntar para vocês, tem como a gente praticar o basquetebol em cadeiras de rodas na escola? O que você acha? Dá para a gente participar lá na escola? Eu acredito que sim. A gente pode fazer algumas adaptações, né? Às vezes a gente não tem a cadeira em si, mas a gente tem as cadeiras da sala de aula, a gente pode fazer alguma adaptação, pelo menos a vivência do passe sentado, né? A vivência do arremesso sentado. Tá? Então, dá para a gente fazer na escola sim. Então, vamos ver o que possibilita essa prática. Desenvolvimentos cognitivos, afetivos e também sociais. Oferecimento de atividades competitivas e recreacionais. Então, não precisa necessariamente só ser competitivo, pode ser recreacional. E também a participação de pessoas de todas as idades e ambos os gêneros. Então, pensando um pouquinho, levando isso para a escola, a gente pode, então, inserir essa prática dentro do nosso ambiente escolar. Quais são os movimentos básicos? Então, quando a gente fala em movimentos básicos, como se fossem os fundamentos desse esporte, né? Então, quais são os movimentos básicos? O drible, o que é o driblar? O driblar é bater a bola no chão, tá? O driblar. O passe, né, que são realizados, as recepções, tá? O receber a bola, o arremesso, né, com o objetivo de acertar a cesta. O rebote, o que é o rebote? É quando eu arremesso, a bola bate em algum lugar, ou no ar, ou na tabela, e é a sobra, é o que sobra. É quando a bola não cai na cesta, ela me dá o rebote. E também empurrar a cadeira, no caso de cadeira de rodas, a gente tem esse fundamento. Tem esse movimento básico, que é o empurrar a cadeira. E a gente chega no nosso primeiro exercício. Selecione uma modalidade esportiva tradicional e anote quais mudanças podem ser feitas para que cadeirantes possam praticar. Então, vocês vão selecionar
uma modalidade esportiva que seja tradicional, então pensa num esporte, tá? E anotar que mudança que a gente pode fazer para que uma pessoa que seja cadeirante possa participar daquele esporte que você escolheu. Pense, seja criativo, nós já voltamos. Retornamos e pensaram em algum esporte, fizeram essa adaptação para o cadeirante? Que esporte que a gente poderia... Olha aqui, na imagem a professora deixou vários aqui. Né? A gente pode pegar alguns aqui, por exemplo, o beisebol. Dá para a gente adaptar para o cadeirante o beisebol? Sim. Dá para a gente adaptar o tênis? Sim. Né? Tem o tênis para cadeira de rodas, né? Em cadeira de rodas. Por exemplo, aqui, o futebol, dá para a gente adaptar? Dá para adaptar também de alguma certa forma, né? Então tudo é adaptável, tá? Então a ideia é que vocês fossem criativos mesmo com relação a essa adaptação, tá? Vamos lá, continuando. O basquetebol em cadeira de rodas. O deslocamento com a cadeira é um dos principais fundamentos. Então, assim como o drible, o passe, a recepção e o arremesso, o deslocar-se com a cadeira é um dos principais fundamentos também, tá? Então tem uma forma deles se deslocarem, eles treinam esse deslocamento também. No basquetebol e cadeira de rodas, você pode ficar 5 segundos de posse da bola sem arremessar ou então quicar a bola. Então vamos lá. Eu posso segurar a bola e ficar com ela 5 segundos, sem que eu quique ou eu passe ou arremesse, tá? São 8 segundos para atravessar a linha central sentido ataque. Então, você recebe a bola aqui no seu campo de defesa, você tem 8 segundos para chegar pelo menos nessa linha central aqui, para passar para o lado de lá. Se eu não fizer isso em 8 segundos, eu estourei o tempo, a bola vai ser da equipe adversária.
A cada 2 toques na cadeira, o jogador deve quicar, passar a bola ou arremessar. Então, a cada 2 toques, 2 dedos que eles dizem, tá? A cada 2 vezes que eu coloco a mão na minha cadeira, eu tenho que driblar uma vez, ou então passar ou arremessar essa bola. Tá? Eu não posso fazer isso 3 vezes, fiz 3 vezes, bola do adversário. O início do jogo. Cada período começa com a decisão da posse de bola, que é a famosa bola ao alto. O que é a bola ao alto? O árbitro ele vem no meio da quadra, fica uma equipe de um lado, uma equipe do outro, a equipe que está de um lado está defendendo aquele lado, vai atacar para o outro lado. E aí o árbitro ele vai jogar a bola ao alto e eles vão disputar essa bola lá no alto para tentar ver quem consegue bater essa bola para a sua equipe, né? O jogador não pode levantar da cadeira, então é uma regra específica da cadeira de rodas, basquetebol de cadeira de rodas, ele não pode, né, tentar se levantar. Professora, mas como que eles vão se levantar se eles são deficientes físicos? Vocês já vão ver, mas assim, eles têm a mobilidade, né? Muitos atletas têm a mobilidade, então eles, com o braço, eles poderiam levantar, então não pode. O deslocamento com a cadeira é um dos principais fundamentos, assim como o drible, passe, recepção e arremesso, então reforçando o que a gente falou ali atrás. O arremesso. As equipes possuem 24 segundos de posse de bola para tentar o arremesso, assim como o basquete tradicional. Então, você tem 24 segundos para realizar o arremesso. Tá? Se, por exemplo, eu realizar esse arremesso, a bola estiver já descendo e o arremesso cair dentro desses 24 segundos, vai ser validado. Se não, se, por exemplo, estou com a bola na mão, deu 24 segundos, vai soar lá o apito, lá o gongo. Eu vou estar com a bola na mão, perdi, bola do outro time. E a gente chega no nosso segundo exercício. Observe a imagem e escreva como você a interpreta. Converse com seus professores de outras disciplinas sobre as pessoas com deficiência. Então, você vai observar a imagem e vai pensar e escrever lá como que você interpreta essa imagem. Nós já voltamos.
Retornamos e o que vocês interpretaram aí? Né? Ah, interpretei, professora, uma mulher, jogadora de basquetebol, né? Uma atleta, enfim. O que você interpreta dessa imagem? É fácil a vida dessa pessoa? Não é, né? É fácil ela ali enquanto atleta, deficiente, como que é a vida dela fora desse ambiente, como ela é vista dentro desse ambiente. Então tem várias formas de a gente interpretar, tá? Vamos voltar lá, falar um pouquinho mais sobre o basquetebol em cadeira de rodas, agora com relação à pontuação. Então, as cestas elas valem 1, 2 ou 3 pontos, dependendo da posição, né, que o jogador está na quadra. Então, a regra vale a mesma coisa. Ele arremessou fora da linha dos 3 pontos, como vocês vão ver ali na frente, vale 3 pontos. Né? Se ele estiver dentro desse espaço, vai valer 2 pontos. E quando ele faz o lance livre, chamado lance livre, vai valer 1 ponto só. Como diz aqui. Linha dos 3 pontos, se a bola for lançada atrás da linha, a cesta vale 3 pontos. Então, se ela for lançada e você tiver com sua cadeira atrás da linha, ela vai valer 3 pontos. E se ela tiver em cima da linha, 2 pontos, tá? Ou dentro, 2 pontos. Às vezes os alunos perguntam, professora, e se ele arremessar do meio da quadra, vale 5 pontos? Não, vai valer 3 pontos de qualquer lugar que ele arremesse. Faltas. São infrações às regras envolvendo contato físico ou comportamento antidesportivo. Então, no basquete tem também essa questão muito forte do respeito. Né? Se você falar qualquer palavra de baixo calão para o atleta, por exemplo, você vai levar uma falta técnica e se você levar 2 faltas técnicas, você está fora do jogo. Tá? A penalidade pode ser a perda da posse de bola ou então o lance livre. Quando que é o lance livre, professora? Quando eu estou no ato de arremesso, né, tá? Eu estou no ato do arremesso e eu recebo a falta. Então, eu vou fazer o lance livre. Ou então, quando a minha equipe já estourou a quantidade de faltas limite. Também, todas as faltas depois disso vão ser lance livre. Características. Medidas da quadra. 28 metros por 15 e a cesta fica a 3,05 metros do chão. São 5 jogadores para cada equipe, então são 5 de cada lado, totalizando 10. As partidas possuem 4 quartos de 10 minutos e o relógio é pausado quando a bola sai. Então, a bola saiu, para o cronômetro. O atleta vai cobrar a lateral. A hora que ele joga essa bola para a pessoa da equipe dele e a pessoa recebe, solta o cronômetro de novo. Exercício 3 e último. Identifique as principais características que diferenciam o basquetebol tradicional do basquetebol de cadeira de rodas. Anote em seu caderno e compartilhe sua resposta com os seus colegas. Então, o que você acha que diferencia um do outro? Já voltamos.
Identificaram algumas características que diferenciam um do outro? O que vocês acharam? Com relação, por exemplo, à velocidade do jogo, ele é igual? Parecido? Um utiliza cadeira, o outro não. Então, tem algumas características que a gente pode ver que diferenciam. Mas, no total, a gente percebe que as regras são muito parecidas. Tanto, por exemplo, a tabela, ela é o mesmo tamanho do basquetebol olímpico com o basquetebol em cadeiras de rodas paralímpico. Tá? Então, continuando. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos, algumas dicas de alguns filmes relacionados ao basquetebol e também as pessoas que são deficientes físicas, essas pessoas que se apropriam da cadeira de rodas. Então tem Os Intocáveis, A Teoria de Tudo, Meu Nome é Rádio, Space Jam, Jogo do Século. Por que eu coloquei esse jogo? Nossa, professor, por que eu coloquei esse filme? Esse filme é tão antigo, ele é super antigo, da minha época que eu tinha idade de vocês. Então, esse filme aqui, ele vai ter a versão 2. E essa versão 2, ela vai ser com esse cara que a gente comentou lá no comecinho da aula, que é o LeBron James. Então, ele faz parte desse Space Jam, que vai ser o novo legado, O novo legado é ele quem vai estar estrelando. Fica aí para vocês pesquisarem quem que é o atleta de basquetebol que participa desse primeiro aqui, tá? O jogo do século. Pergunta aí para o seu professor, com certeza ele vai lembrar. Coach Carter, Querido Basquete e Hang Time, então são esses os filmes que eu trouxe para vocês, se quiserem se aprofundar um pouquinho sobre cadeira de rodas e basquetebol. E a imagem dessa pessoa aqui, que é um ícone também, que a gente infelizmente perdemos esse atleta, por conta de um acidente, que é o Kobe Bryant, que ele é um cara sensacional, que também tem o curta-metragem dele, que é esse Querido Basquete. Se quiserem assistir, fica aí também mais uma dica. Sobre o basquete em cadeira de rodas, se quiserem se aprofundar um pouquinho mais. E o que a gente viu nessa nossa aula? Nós vimos sobre a definição do basquetebol em cadeira de rodas, quais são os benefícios, as suas possibilidades, os movimentos básicos, as regras e alguns filmes. Gostaria de agradecer vocês, estudantes, professores, agradecer o nosso intérprete Kelvin. Obrigada, Kelvin. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.